Bom dia, boa tarde ou boa noite. Sejam todos e todas bem-vindos e bem-vindas à nossa aula de número 21. Onde nessa aula de hoje, galera, nós vamos trabalhar com o modelo atômico atual, beleza? Bom, na aula anterior, né, pessoal, nós estávamos trabalhando com os átomos da mecânica quântica, né? Nós começamos a trabalhar um pouquinho com os átomos da mecânica quântica. Nesta aula de hoje, nós vamos dar continuidade a esse conteúdo dos átomos da mecânica quântica, falando de um terceiro nome que não havia sido falado, né, na aula de número 20, que é o Schrödinger. Beleza, galera? Bom, então só relembrando aqui, né, moçada, na aula de número 20, nós vimos que nós tivemos três grandes nomes para fazer a formação, né, do átomo da mecânica quântica, que era o de Broglie, que ele veio com a parte matemática do comprimento de onda, né, tudo lá para dar uma ferramenta poderosa que nós chegamos até a ver no final da aula passada, sobre o princípio de certeza, né, um exercício, inclusive reconheço bem chatinho, né, galera? Nós vimos também sobre o princípio da incerteza de Heisenberg, que é onde que nós tínhamos a probabilidade máxima de encontrar o elétron. E aí, pessoal, dada essa possibilidade, né, essa probabilidade, esse nosso novo personagem que entra aqui agora, que é o Schrödinger, nós temos aqui, por meio de uma equação matemática, né, essa equaçãozinha que está aqui do lado, né, feia por sinal, né, galera, é a chamada equação de Schrödinger, beleza? Bom, eu não vou entrar em detalhes quanto à sua resolução, primeiro porque esse é assunto de ensino superior e todo mundo aqui do Help Química sabe que o nosso foco é ensino médio. Mas o que nós temos que saber dessa equação? Primeiro, nós temos que saber alguns termos dela. Então, esse termozinho aqui, galera, vou grifar ele em azul. Esse termo grifado aqui em azul, ele é uma operação matemática chamada de derivada. Beleza, galera? Então, é uma equação matemática chamada de derivada. Todo esse outro termo aqui, vou gravá-lo em verdinho, ele é uma constante, ou seja, é um número envolvido aqui, beleza? O nosso V, né, galera? Então vou colocar aqui o V aqui, ele é o potencial, né? Aquele mesmo potencial lá da física, vamos anotar aqui embaixo para vocês não esquecerem. Então, e esse é a nossa energia. Vou marcar aqui em roxo. Então, esse E aqui, ele está relacionado com a energia. E aí, galera, o que é o nosso pulo do gato quando nós estudamos aqui o modelo atômico atual, quando nós estudamos aqui as equações de Schrödinger? Bom, o primeiro pulo do gato é que essa energia vou até colocar aqui em preto, mudar aqui na canetinha, essa energia aqui, ela é dependente, galera, de uma função de onda, que é o psi. Né? Tá feio esse negócio, deixa eu dar uma melhorada aqui, né, galera? Beleza. Então, a nossa função de onda aqui, ela depende de a nossa energia, perdão, depende de uma função de onda que é o psi, que parece esse garfinho do capiroto aqui envolvido. Isso daqui, pessoal, porque essa combinação entre a energia e o garfinho, né, a nossa função de onda, o que isso daqui vai trazer para nós de novidade? O que isso daqui vai dar para nós de novidade? Isso daqui vai descrever o que nós chamamos de orbital, né? Então, o que é esse orbital? É a região com a máxima probabilidade, né, aquele ponto máximo do gráfico que nós discutimos na aula passada, então é a região com máxima probabilidade de encontrar o elétron.
Então, de encontrar o elétron. Então, essa é a ideia que nós temos, né, quando nós falamos, então, da energia. Porque por meio dessa energia, Schrödinger tratando o elétron como uma energia, existe uma região no espaço, ou seja, uma região tridimensional, aonde tem a probabilidade de encontrar o elétron. Bom, aqui do lado, né, pessoal, eu trouxe para vocês duas figuras, né, tanto tratando o orbital S, tanto tratando também o orbital P, beleza? Então esses são os nossos orbitais atômicos e é onde nós temos a máxima probabilidade de encontrar o elétron. Então o que isso daqui significa dizer para nós então, moçada? Olha só. Ai, tá difícil aqui com essa canetinha aqui, viu, galera? Perdoem aí. Mas olha só. Aqui dentro dessa região, dentro dessa bolotinha vermelha, eu tenho a probabilidade de encontrar o elétron máxima sendo aqui dentro. Ou nessa outra região aqui em azul, ou nessa região aqui em amarelo, ou nessa região aqui em vermelho. Então todas elas são regiões aonde que a função de onda ao quadrado, tá? A função de onda, esse garfinho aqui, sem tal quadrado, ela não tem significado nenhum, além de uma expressão matemática. Mas, quando ela é elevada ao quadrado e essa função de onda ela é diferente de zero, o que isso significa dizer? Que existe a probabilidade em alguma região ali de você encontrar o elétron. Agora, se você cai numa situação aonde que a função de onda ao quadrado ela é igual a zero, você está num que nós chamamos de plano nodal ou simplesmente um nó. Ou seja, ali você não vai ter a probabilidade de encontrar o elétron. Beleza? Bom, para que a gente tente entender então essa ideia partindo do modelo atual, né? Porque é o primeiro pulo do gato que a gente vai fazer aqui é por que essa função de onda ela precisa estar ao quadrado, né? Qual que, digamos assim, é o pré-requisito para que essa função de onda, né, ela esteja ao quadrado para ter um significado físico? Bom, primeiro que para nós acharmos um elétron, eu não consigo achar um elétron em um átomo isolado, em um átomo sozinho, sem estar ligado com ninguém, né? Eu sei que nós ainda não vemos ligações químicas, né? Mas vamos pensar o seguinte: um núcleo de um átomo tem lá os seus elétrons orbitando aqui, ao redor dele. Então tem outro núcleo com outro elétron e ambos fazem interações. Então isso é o que nós vamos entender como ligação química. Mais para frente, no capítulo 3, no capítulo 4, perdão, nós vamos falar um pouquinho melhor sobre essas ligações químicas. Beleza? Mas enquanto isso ainda não chega, né, pessoal? Vamos tentar entender aqui o seguinte. Olha só. Os nossos orbitais, a nossa região onde nós temos a alta probabilidade de encontrar o elétron, ela só pode ser quando eu tenho um átomo junto com outro átomo, uma união entre duas espécies químicas aqui. Como, por exemplo, nessas figuras aqui, né? Se eu tenho uma função de onda indo com uma outra função de onda, né? Eu tenho o quê? Eu tenho uma resultante, então vou anotar aqui embaixo, ó, que esse último lado nosso aqui é a nossa resultante. Ou seja, é aonde nós temos a resultante que eu digo aqui embaixo, tá, galera? Melhor, deixa eu fazer uma coisa melhor aqui então, que eu acho que pode dar duplo sentido isso que eu escrevi aqui. A resultante refere-se a esse quadrado aqui onde que nós temos a linha roxa, tá? Então, para evitar dar o duplo sentido na interpretação, o que eu vou fazer? Vou colocar aqui em preto a nossa resultante. Beleza. Agora sim, né? Que aí tá tudo na mesma linha, evita o duplo sentido. Então o que acontece é o seguinte. Imagina que eu tenho aqui duas interferências, duas funções de onda. Então aqui, ó, aqui em cima eu tenho
uma função de onda, que é πc, e aqui embaixo eu tenho outra função de onda, que é πc. Quando essas duas funções de ondas elas forem somadas de maneira construtiva, ou seja, um pedacinho dessa com um pedacinho daqui de baixo, um pedacinho daqui de cima com um pedacinho da outra, quando esses pedacinhos eles forem montados como um bloquinho, a nossa função de onda ao quadrado ela vai ser diferente de zero. Ou seja, nós vamos ter uma região aonde tem a probabilidade máxima de encontrar o elétron. Se essa função de onda ela se anular uma com a outra, como esse caso aqui, ó, que tá vendo que a vermelha parece o espelho da azul, é como se ela se anulasse, ou seja, é como se elas viessem uma contra a outra e deixassem de existir. Então, é como se matematicamente eu estivesse virando para vocês e estivesse falando assim, olha, a função de onda ao quadrado aqui, ela é o quê? Ela é diferente. Desculpa, ela é diferente? Não, ela é igual a zero. Ou seja, você tem zero probabilidade de encontrar o elétron dentro dessa região. Você não vai encontrar o elétron dentro dessa região. E aqui, nessa interferência mista, o que acontece aqui? Esse negócio aqui tem um negócio legal, que é o seguinte. Existem regiões, vou até notar aqui, existem regiões de plano nodal. Então, existem regiões onde você vai ter aqui um plano nodal. O que isso significa dizer? Existem algumas regiões nessa estrutura do seu átomo aonde que a função de onda ao quadrado ela vai ser diferente de zero e você vai ter também algumas regiões em que a função de onda ao quadrado vai ser igual a zero, ou seja, naquele redor vai ter regiões que você não vai conseguir encontrar o seu elétron ali. Isso é bem confuso, não é verdade, pessoal? Imagina para cada átomo, para cada elemento, para cada substância, né? Atualmente, em 2021, são mais de 22 milhões de substâncias conhecidas. Imagina se para cada uma delas a gente tivesse que fazer essa contaiada. Seria um trabalho árduo, difícil e até mesmo talvez desestimulante, não é verdade? Mas felizmente, pessoal, esse cara aqui, o Schrödinger, ele fez esses cálculos para a gente e criou essas regiões, né, aonde se tem a probabilidade de encontrar o elétron. E aí eu trouxe aqui para vocês algumas animações que, olha só, quando você está, por exemplo, num orbital, que é o orbital S, né, ou seja, o subnível S, que é mais próximo da camada do núcleo do átomo, olha só, você tem uma região circular, igual essa figura que está aqui. Eu vou até mandar esse link para vocês, eu vou deixar na descrição aqui do vídeo, para vocês brincarem um pouquinho. Agora, se o seu orbital ele está no subnível P, né? Lembra lá dos nossos subníveis P, S, D. Então, se eles estão no subnível P, eles vão ter esse formatinho aqui, né? E aí, pessoal, aqui no meio, ó, não sei se está dando para ver com nitidez, aqui no meio onde que a setinha branca está apontando, nesse orbital seria onde você teria a função de onda ao quadrado igual a zero. Teria probabilidade nula de encontrar o elétron aqui no meio. E ainda nós temos o orbital D, né? Aqui no meio tem a probabilidade zero de encontrar o elétron e nessas regiões vermelha e azul é onde você tem máxima probabilidade de encontrar o elétron. E aí, os orbitais D, eu gosto deles porque olha os formatos que eles adquirem. São formatos bonitos, né, pessoal? Então, assim, só nessas regiões coloridinhas, né, que vocês têm a probabilidade aqui de talvez encontrar o elétron na sua região. Bom, ainda assim, né, pessoal, a coisa ainda não está tão agradável, não é verdade? Então tem como a gente melhorar isso? Tem como a gente melhorar isso. Por quê? Olha só. Quando a gente pensa em termos de orbitais, a gente vai pensar em termos de quadradinhos, beleza? Então, quando eu falava com vocês, lá na aula de distribuição eletrônica, se vocês não viram, se vocês não lembram, volta lá atrás um pouquinho, que vocês vão ver, tá tudo lá.
Quando nós falávamos de distribuição eletrônica, nós falávamos de subníveis S, P, D e F, né? Eu não vou ficar voltando aqui nessas aulas nessa altura do campeonato, mas você pode voltar lá, tá tudo gravadinho. Bom, então o que que isso significa dizer para nós, né, galera? O subnível S é o de menor energia, o menos energético. O subnível P é o segundo menos energético. O subnível D, o terceiro menos energético. E o subnível F é o quarto menos energético. E cada quadradinho desse corresponde a um orbital, ou seja, a região onde que você tem a máxima probabilidade de encontrar o elétron. E qual que é aqui, pessoal, o nosso pulo do gato? O nosso pulo do gato está no quesito de que cada quadradinho desse cabe apenas um único elétron. Um único elétron, não, perdão, cabem apenas no máximo 2 elétrons. Beleza, pessoal? E esses 2 elétrons, né, nós vamos chamar aqui de spins. Né? Então, esses 2 elétrons aqui eu vou passar a chamar de spins. Né? Depois eu vou, mais pra frente, eu vou gravar uma série especial explicando o que, que são os spins. Beleza, moçada? Então, olha só que bacana. Para mim representar um elétron, eu vou passar a utilizar setas semelhante a essas daqui, ó, em vermelho. Eu represento uma seta para cima, indicando que há um spin para cima, e indico uma seta para baixo, indicando que há o quê? Um spin para baixo. Bacana? Show demais, não é verdade, galera? Então aqui, ó, a gente fosse preencher todos esses quadradinhos aqui com elétrons, como que ficaria? No subnível S, primeiro um spin para cima, depois um para baixo. No subnível P, começamos preenchendo todos os spins para cima, depois vem preenchendo os espinhos para baixo, para baixo, para baixo, para baixo, e assim vai indo. No subnível D, todo mundo para cima, então para cima, para cima, para cima, para cima, depois todo mundo para baixo, para baixo, para baixo, assim vai indo, tá vendo? Para baixo, para baixo, para baixo e para baixo. E no subnível F, você começa para cima, aí vem para cima, olha só, tudo para cima. E depois tudo para baixo. Então, pessoal, o que eu estou fazendo aqui, dessas setinhas para cima, dessa setinha para baixo, é simplesmente colocar o quê? Simplesmente colocar spin nos nossos orbitais. Então vamos supor que eu virasse para vocês e falasse assim, olha, faça para mim a distribuição eletrônica de acordo com o modelo atual para o magnésio, que o número atômico é igual a 12. Bom, se o número atômico dele, né, se o Z dele é igual a 12, isso significa que ele também tem 12 elétrons envolvidos na sua estrutura. Então, seguindo o diagrama de Pauli, né, galera, esse daqui de cima, como ficaria a distribuição eletrônica para esse mocinho? Ficaria 1s2, né, esse aqui é um S, 2s2, então já foram 4 elétrons, 2p6, então tá aqui 10 elétrons e 3s2. Opa, distribuir aqui 12 elétrons. E se eu fosse pegar agora essa distribuição aqui, ó, que é a distribuição de Pauling, né? Nós já vimos aqui nesse capítulo 2. Então, se eu fosse distribuir aqui por Pauling, como que eu converto Pauling para o modelo atual? Ora, o quadradinho de menor energia, então esse E, que está aqui em cima, corresponderia para nós energia, né? Vou ter que colocar aqui. Esse E, que corresponderia para nós energia, eu começo aqui embaixo e ele vira o 1s2. Esse cara aqui de cima vira o 2s2. Esse cara aqui da frente vira o 2p6. E esse cara aqui de baixo vira o 3s2. Então, o que nós passamos a ter aqui? 1s, 2s. Aqui em cima, 2s e 1s. Aqui eu não vou preencher com 6, então eu começo preenchendo com
Um para cima, dois para cima, três para cima e aqui embaixo eu venho para baixo e para baixo. E para finalizar, um para cima e um para baixo. Então, o que eu fiz aqui? Fiz aqui a distribuição eletrônica pelo modelo atual. Então, em vez de eu ficar me preocupando aqui com equações super difíceis, em vez de eu ficar me preocupando aqui, pensar no psi aqui, no comprimento de onda, o que eu simplesmente faço? Pego a distribuição eletrônica que eu já conheço e aplico na distribuição eletrônica dos nossos quadradinhos, a distribuição eletrônica dos nossos orbitais. Muito fácil, não é verdade, galera? Sim! Então, ó, qual que é o pulo do gato? Para distribuir, né, os orbitais é onde que tem a probabilidade de encontrar o elétron. Cada orbital ele tem uma forma, que eu coloquei só do S e do P, mas tem também a do D e a do F, que eu vou mandar deixar naquele site que eu mostrei para vocês. Eu vou pôr aqui embaixo no link dos nossos vídeos. E aí, quer fazer a distribuição eletrônica? Basta sair colocando o quadradinho em todo mundo. Facinho, facinho, galera? Muito fácil, não é verdade? Sabe o que é fácil também? Você terminar essa videoaula, vir aqui embaixo, dar um joinha, fazer um comentário aí bem legal para continuar me motivando a fazer mais vídeos como esse e ajudar o Help Química a crescer. Pessoal, então muito obrigado por assistir essa aula. Na próxima aula nós vamos discutir um pouquinho sobre o número quântico e a localização do elétron em determinada região do modelo atômico atual. E é claro que você não está afim de perder a nossa última aula do capítulo 2, não é verdade? Então, aguardo vocês lá, galera. Ó, beijo no coração, fiquem bem e até o nosso próximo encontro. Tchau, moçada. Valeu, até breve.